comentou sobre a questão da memória de uma consciência em relação a vidas passadas, enquanto consciência. Eu fiquei pensando, e aí tem a ver em relação com esse tema de hoje, como é que ocorre a questão da memória da consciência recém-dessomada? Quando ela começa a expandir o processo da lucidez e recuperar mais consciência, a memória se expande. Expandindo, ela vai ter lembrança de vidas anteriores. Mas a rememoração da vida pretérita intrafísica, não, ela é outras instantânea? Vidas, não é assim não. Mas ela recuperando a lucidez. Ela vai recuperando aos poucos, porque a memória é uma coisa complexa. Mas essa dificuldade... Não tem nada assim de mutação. Mas assim, a dificuldade que a gente tem como consciente de relembrar. Pois é, isso vai continuar. Isso pode continuar dependendo da pessoa. Agora, vamos supor que ela dessomou, passou pela segunda dessoma, está a pleno vapor, já começando a recuperar o total dos seus cons magnos. Ela aí vai ter a memória que ela já possuía antes de ressomar. Agora, por exemplo, uma consciência de nível evolutivo médio, assim, parece ser não. Essa maioria tem a memória ainda furada. Mas tem dessa vida intrafísica? Escuta, olha aquele homem que eu fui encontrar com ele, e numa condição que eu era uma pessoa, muitos séculos aí para trás, e fui encontrar com ele, eu tive que ser do jeito que eu era, para ver se ele lembrava bem que ele gostava de mim, daquela personalidade que eu era. Então eu apresentei para ele, a hora que ele viu, deu aquele choque, um impacto. Aí ele começou a recordar as coisas todas, como é que era. Então tem muita gente paracomatosa, pensa bem, está lá no coma. A pessoa não melhora, não. Deixa eu extrapolar aqui. Então, que não seja paracomatosa, uma consciência mais lúcida. Um comazinho menor. Isso é hipomnésia. Tá, um hipermissivista primeiro, vamos dizer assim. Aí ele tem, às vezes, uma hipomnésia. Mas... Você tem que notar o seguinte, toda a experiência da última vida, ela fica muito forte na memória da pessoa, da consciência. Muito forte. Aquilo, às vezes, obnubila, sabe? Mascara, camufla o que é que teve antes. Então a pessoa tem que começar a rememorar. Agora, como consciência, ela tem mais capacidade da memória lateral, você entende? A memória remota, a memória prévia, maior, grandona. Então isso tudo tem. Mas quer dizer, a atrasada, que a gente pode chamar a memória atrasada. Mas quer dizer, essa rememoração, a rememoração da última vida intrafísica... Ela é preponderante quando a pessoa tem memória. Mas às vezes a pessoa ainda não recobrou. Não. Só perder o corpo não quer dizer que a pessoa vai recobrar a memória toda, não. O ideal é o seguinte, a hora que perder o corpo, ela não ter mais dor, não ter mais fome, não ter mais sono, não pensar em sexo, recobrar tudo quanto é talento e faculdade e atributo mental, mas isso não acontece. Agora quer dizer... Tudo é aos poucos. Mas quer dizer... Tem gente que pega a terra assim, ó, e fica segurando como se fosse ouro. Ele ainda precisa daquilo. É o jeito dele. Está tudo pirado. Agora, professor, então, a consciência com a segunda dessoma, com um certo nível de lucidez, não significa que ela vai lembrar de tudo da vida intrafísica. Não conte com isso que não dá. Não. Ixi, isso aí já me deu trabalho demais, como Valdo, já me deu trabalho demais, como Zé. Olha o caso daquele rapaz que pulou em cima de mim. Valdo, foi a hora que ele caiu em si, viu? Caiu em si. Agora veja, você põe muita energia nesse povo, melhora, ajuda, faz o ambiente adequado, mas não adianta. Às vezes a mente está encalacrada e ela se fixou em alguma coisa monideica, ela fica com aquilo e não sai daquilo. Você pensa bem, aquela Comunex que eu fui, bem patológica lá, que é de restauração e convalescência, em que eles me pediram para eu volitar assim, para mostrar que a gente que não estava mais na Terra, e ninguém queria nem olhar, ficar danado da vida comigo.
Agora, essa capacidade de rememoração, no caso, é um atributo parapsíquico também? Sendo tão difícil. No caso, é o parapsíquico. Tudo isso o problema é o paracérebro. É o paracérebro. Agora, ó, há coisas nisso. Eu, por exemplo, estou fazendo lá um verbete para o dicionário, aonde eu estou colocando as comunex, para ver se clareia isso mais para o povo. Então, por exemplo, a comunex com a volitação, quer dizer, de volitação. A comunex de telepatia. A comunex disso e daquilo. Tem várias coisas, eu estou pondo como é que é. Está entendendo que o povo ainda não pensou muito nisso, não. A gente nota que o povo está muito jejum por fora. Entende, por exemplo, a comunex com centrais extrafísicas. A comunex com parapsicoteca. A comunex com subhumanos. Não é toda que tem. Depende do que é. Entende? A comunex de evoluciólogos. A comunex de serenões. Tudo isso tem. Eu estou fazendo uma listagem disso para fazer um verbete para expor, para a pessoa começar a pensar nisso. Está entendendo? Para clarear mais, né? Meu negócio hoje é clarear tudo isso nós temos. Esses 2.000 e lá vai fumaça do verbete. Nós estamos chegando a 2.000, caminhando para 2.200 já. Só vocês já estão chegando a 200 verbetes. Você entendeu, né? Alguma coisa.